Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Um dos preceitos absolutos e inegociáveis da fé cristã é de que a Bíblia, a Palavra de Deus, é inerrante, é infalível e é suficiente. E ela é a nossa única regra de fé e de prática. A igreja cristã está construída sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a verdade revelada de Deus, de tal maneira que a igreja de Cristo está debaixo da autoridade das Escrituras e não sobre as Escrituras. A palavra final não é a palavra da igreja, é a palavra da Escritura, é a palavra da Bíblia. A igreja submete-se à palavra de Deus e não esta àquela. A igreja cristã teve uma caminhada no meio de muitas lutas, muitas provas, muitas perseguições, até o quarto século, no ano 311, 312, 313, aconteceu um fato curioso. O imperador Constantino resolveu declarar-se cristão e ali cessou a perseguição do Império Romano ao cristianismo. Mais tarde, por volta do ano 607, o bispo de Roma foi nomeado bispo universal pelo imperador Focas e começa a partir daí a instituição do papado e começa-se aí a instituição do catolicismo romano. E a partir daí também, sobretudo na Idade Média, muitas doutrinas e dogmas e práticas e rituais foram acrescentados à vida da igreja, coisas essas estranhas à palavra de Deus. Foi por essa razão que no século XVI aconteceu o que nós conhecemos de Reforma Protestante, ou seja, uma volta ao ensino da Bíblia, uma volta ao ensino dos apóstolos, uma volta às Escrituras. A reforma do século XVI esteve estribada em 5 colunas básicas. Primeiro, só a Escritura. A igreja cristã entendeu que não é a palavra de Deus, mas a tradição, a palavra de Deus, mas o ensino do teólogo tal, ou a decisão do concílio tal, ou a orientação da igreja tal. Nós entendemos que a Bíblia é a verdade, nós entendemos que a Bíblia é suficiente e nós não podemos aceitar, em termos de doutrina e prática, qualquer coisa que seja fora da Escritura Sagrada. A palavra de Deus, ela é revelada, ela é inspirada, ela é inerrante e ela é suficiente. Segunda coluna é a ideia de que é só a fé. Não é a fé mais as obras, ou seja, nós não somos salvos através da fé mais as obras. Nós somos salvos pela fé, independente das obras. As obras são resultado da salvação e não a causa da salvação. É claro que a fé salvadora, ela vem acompanhada das obras no sentido de que nós somos salvos só pela fé, mas a fé salvadora produz obras. É muito claro e é muito importante entender isso. A fé em Cristo é suficiente para a salvação. O homem não alcança a salvação pelos seus méritos, nem pelas suas obras, nem pelo seu moralismo, nem pela sua religiosidade. A salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus
independente das obras. As obras vêm apenas como confirmação desta fé salvadora. O terceiro princípio é só a graça. Só a graça. Ou seja, não é possível que eu queira ser salvo mediante as obras da lei, ou o meu esforço, ou a minha justiça própria, acrescentando aquilo que Deus fez. Salvação não é um prêmio, salvação não é um troféu, salvação não é alguma coisa que você constrói pelo seu esforço, pela sua inteligência ou pelos seus merecimentos. Na verdade, todos nós merecemos o juízo de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Fora da graça de Deus, é impossível que você seja salvo. Nós dependemos totalmente da graça de Deus. Ou seja, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário. Foi o sacrifício de Cristo, perfeito, substitutivo e eficaz, que nos garante o privilégio e a bênção da salvação. Por isso, a salvação é totalmente pela graça. E graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas eu recebo. Recebo pela fé. É um presente gratuito de Deus. Não é barato esse presente. Ele custou tudo para Deus. Custou a vida do seu próprio filho. Mas Deus nos dá esse presente gratuitamente. O outro pilar da reforma é só Cristo. Veja bem, somente Jesus é o Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus é o mediador. Só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o caminho para Deus, Jesus Cristo é a porta para o céu. Não há salvação fora dele. Não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais os santos, não é Jesus mais o missionário, é só Jesus. Jesus é o único, ele não é um Salvador, ele é o Salvador. Ele não é um Senhor, ele é o Senhor. Ele não é um caminho para Deus, ele é o único caminho para Deus. O último pilar da reforma é soli deo glória, ou seja, só a Deus deva ser dada a glória. Toda vez que um ser humano atrai para si ou puxa para si a glória que pertence a Deus, isso é uma vanglória, isso é uma glória vazia, isso é uma idolatria. A Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Este foi um movimento que aconteceu no século XVI, a partir de Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, e Deus levantou outros reformadores, como Zwinglio, como Calvino, como Melanchthon. Mas eu quero chamar a sua atenção para a realidade contemporânea da igreja, porque hoje a própria igreja chamada evangélica tem se desviado deste caminho, que é o caminho da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, que é a doutrina dos apóstolos, que é o ensino fiel das Escrituras. Veja bem, a reforma não foi uma mudança na vida da igreja. A reforma foi uma volta às origens, foi uma volta à doutrina dos apóstolos, foi uma volta àquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Por isso temos um lema: Igreja Reformada sempre reformando. Ou seja, a igreja sempre precisa voltar ao seu preceito inicial, a palavra de Deus, a verdade de Deus, as Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, denuncia que alguns cristãos lá do primeiro século estavam abandonando o evangelho verdadeiro para abraçarem um outro evangelho.
o evangelho do legalismo, o evangelho do judaísmo, o evangelho da lei, o evangelho da circuncisão, o evangelho das obras, o evangelho focado e centrado no homem e não em Deus. O que está acontecendo hoje, em muitos segmentos chamados evangélicos, é um desvio da doutrina apostólica, é um desvio da doutrina bíblica. Nós estamos assistindo com muita tristeza hoje que muitas igrejas mudaram o eixo da pregação. A pregação cristã evangélica, ela é teocêntrica, ou seja, ela é centrada em Deus, no ser de Deus, nas obras de Deus, na pessoa de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, na doutrina da salvação. Mas hoje, muitas igrejas estão pregando o quê? Prosperidade. Estão pregando o quê? Milagres. Estão pregando o quê? Curas. Estão pregando o quê? Apenas coisas para o aqui e para o agora. Desta maneira, este evangelho é um outro evangelho. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho da graça, não é o evangelho apresentado pelas Escrituras. Ele é um evangelho que oferece para o homem uma panaceia para os seus males e dores do aqui e do agora, mas não oferece para este homem uma salvação eterna, perdão dos seus pecados, vida eterna, restauração para o tempo e para a eternidade. O que nós estamos assistindo hoje, na verdade, é um evangelho que está desprovido, primeiro, de centralidade na Escritura. Hoje as pessoas estão ensinando muito mais o pragmatismo do que a Bíblia. Eles querem dar para o povo o que o povo quer ouvir. É a mensagem de mercado, é a mensagem do balcão, onde o freguês determina o que quer. E então a igreja está se transformando num grande mercado. O púlpito está se transformando num balcão. O evangelho, desta forma, está se transformando num produto barato. E os crentes estão se transformando em consumidores. E desta forma, as pessoas determinam o que o púlpito fala. A pregação é feita ibope, você decide. O que as pessoas querem? Querem riqueza? Querem prosperidade? Querem milagres? Querem curas? É isso que atrai o povo? É isso que o povo gosta? É isso que a multidão se entusiasma? Então as igrejas se preparam como um grande balcão para oferecer o que as pessoas querem. Mas deixa eu lhe dizer, esta não é a pregação bíblica, esta não é a pregação evangélica. A pregação evangélica passa pelo arrependimento. É preciso que o homem entenda que ele é pecador e que a menos que ele se arrependa dos seus pecados, ele não poderá ver o reino de Deus. É preciso pregar o novo nascimento. A não ser que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não se converter, você vai perecer nos seus pecados. Eu posso tentar ser palatável, eu posso tentar ser agradável com você, mas se eu não pregar a verdade, se essa verdade não picar a sua consciência, não atingir o seu coração, não convencer você de que você está perdido sem Jesus, que você está arruinado, a não ser que você se volte para Deus em arrependimento e fé, não haverá esperança para a sua alma. É necessário que a igreja passe por uma nova reforma. Nós estamos assistindo um tempo em que a própria igreja evangélica está voltando à fase das indulgências. As pessoas estão vendendo produtos religiosos para salvação. É uma rosa ungida hoje, é um lenço ungido amanhã, é mais um produto aqui, é mais um produto ali. E as pessoas estão vivendo dentro das igrejas chamadas evangélicas, mas prisioneiras de um misticismo pagão, semi-pagão. Nós precisamos de uma nova reforma na igreja. A igreja evangélica brasileira precisa experimentar uma nova reforma, uma volta para a Escritura, uma volta só para a fé verdadeira em Cristo, uma volta apenas para a graça, uma volta apenas para Cristo, uma volta apenas para a glória de Deus. Precisamos resgatar os verdadeiros pilares da reforma, os verdadeiros instrumentos da reforma, se nós queremos ver uma igreja saudável, uma igreja que seja sal, que seja luz, que seja perfume, que seja embaixadora de Deus neste mundo para chamar os homens para a reconciliação. Eu quero convidar você
Povo de Deus, você que é membro de uma igreja evangélica, você que conhece a palavra de Deus, a você não abrir mão de ter uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja santa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que não negocia a verdade, que não transija com os valores de Deus, que não transija com os princípios absolutos da palavra de Deus. Nós precisamos, povo de Deus, nos humilhar, nos arrepender e nos voltar para o nosso Deus de todo o nosso coração, para que haja assim um grande reavivamento espiritual nesta terra e a fim de que o país brasileiro conheça o verdadeiro evangelho, o evangelho da Bíblia, o evangelho da graça, o evangelho centrado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a termos esta igreja viva, santa e cheia do Espírito Santo, uma igreja verdadeiramente evangélica e reformada. Se você deseja isso, se você quer entrar comigo nesta grande empreitada por uma nova reforma na igreja evangélica brasileira, coloque a sua vida diante de Deus. Vamos entrar nesta cruzada de oração, vamos nos voltar para as Escrituras, vamos convocar o povo de Deus para um arrependimento verdadeiro e genuíno, para que Deus tenha misericórdia de nós e traga para nós um poderoso avivamento. Ore comigo nesse momento, por gentileza. Deus querido, muito obrigado pelo desafio que Tu trazes ao nosso coração, de buscarmos um novo tempo para a igreja evangélica na nossa nação, na nossa terra. Dá-nos a bênção, Deus, de nos voltarmos para a Tua palavra, de nos voltarmos para aqueles mesmos pilares que inspiraram a reforma do século XVI, para voltarmos, Deus, para a doutrina apostólica, para voltarmos, Deus, para as verdades benditas que foram os instrumentos utilizados pelo Teu Espírito para a salvação de milhões e milhões de pessoas. Dá-nos a bênção de termos uma igreja não apenas numerosa, não apenas grande em números, mas uma igreja grande na verdade, na santidade, na pureza, uma igreja que pregue com verdade e fidelidade a Tua palavra. Que seja assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.